explanação, aí sim vai ser aberto a várias perguntas, que podem ser pelo chat ou também através da ativação do microfone. Claro, respeitando a ordem de inscrição das perguntas. Não se esqueçam, toda hora no chat está aí descrito nossa lista de presença. É só entrar lá no check-in.serpro.gov.br. O número aí, o código é 853003. Então, você se inscreva na lista de presença para posteriormente estar aí com o certificado. Nós gostaríamos de agradecer a todos os inscritos. A gente tem um número enorme de participação interna e externa. Então, a gente tem docentes, técnicos, nossos discentes, todo mundo da UFOB, tanto de Bom Jesus da Lapa, quanto de Luiz Eduardo, do C7. Então, uma participação efetiva da UFOB, bem como a nossa comunidade externa. Exemplo, né, a gente tem várias universidades, ao final eu posso estar citando e agradecendo. Agora nós vamos dar início à palestra. Inicialmente, tá ouvindo certinho? Sim. Eu também estou ouvindo, Thaís. Pronto, o Tiago já está aí. Agradecer, Tiago, pela participação. Agradecer ao Rômulo, que foi a ponte, né, que trouxe o Tiago para trazer essa explanação para a gente. Gostaria também de pedir autorização para a gravação. Tiago? Perfeitamente, pode ficar à vontade. Perfeitamente? Tá. Se tiver algum material, algo que não tem nenhum problema em não gravar, tá? A gente só pede autorização porque pode ter algum material de particular, né? Privado. Tranquilo. Então, Tiago, muito obrigado. Aí você pode começar, por favor, se apresente um pouquinho mais para a gente. E ao final, né, a gente começa com as perguntas, tá bom? Então, você pode começar, por favor. Se quiser compartilhar a tela, qualquer problema, qualquer coisa, a gente está aqui. Vou compartilhar agora. Pronto. Todo Muito mundo obrigada. vendo? Estamos. E ouvindo também? Vendo e ouvindo bem, e a apresentação já está na tela. Perfeito. Vou começar então. Qualquer intercorrência, vocês me avisem. Gente, primeiramente, eu queria agradecer muito pela oportunidade. Eu queria agradecer e parabenizar o FOB pela iniciativa. Quisera eu ter tido a chance de fazer parte de uma jornada em que me dissessem, enquanto graduando, como que está a vida lá fora. Isso é importante demais quando a gente é graduando. Eu queria agradecer pelo convite, de maneira especial ao Rômulo, que foi a ponte para que isso aqui acontecesse. Já dei meia dúzia de palestras na vida, mas com essa eu estou um pouquinho mais nervoso, porque é a primeira vez que eu estou falando para os meus conterrâneos, o que muito me honra de coração. Muito obrigado. Eu começo, então, me apresentando. Eu sou o Thiago Santiago, sou engenheiro mecânico, com ênfase em mecatrônica, pela PUC, Minas, e tenho mestrado em bioengenharia pela UFMG. Vou falar para vocês por aproximadamente 50 minutos, meio a meio. 25 minutos me apresentando, 25 de uma parte técnica, sobre a qual nós podemos discutir mais aprofundadamente, se vocês quiserem, ao final da apresentação. Bem, o que significa ser engenheiro mecânico com ênfase em mecatrônica? Significa que, legalmente, do ponto de vista legal, eu sou engenheiro mecânico. E, contudo, na minha formação, eu tenho o seguinte: 60% de mecânica pura, aproximadamente 10 a 15% de elétrica e o restante de eletrônica e controle e automação. Ora, quem agora sou eu na engenharia? Eu me tornei um engenheiro de desenvolvimento do produto, cujos principais pilares e valores são a transdisciplinaridade e a inovação. Essas coisas são inatas, nasceram comigo? Não. Nós temos pendores e as nossas experiências determinam se eles serão desenvolvidos ou não, se eles vão ser aflorados ou castrados. Eu tive a grande sorte de fazer meu ensino médio nesse lugar mágico aqui, o Cefet de Vitória da Conquista, hoje o Instituto Federal. Lá, em virtude das influências que eu tive, tanto por parte de professores, quanto do corpo docente dos amigos que fiz, pude chegar um momento da minha história por lá em que causava tanta satisfação ler Fernando Pessoa e resolver problemas de análise combinatória. Aí nasceu o que depois eu descobri ser chamado transdisciplinaridade. Aí alguém pode perguntar, mas que utilidade o pragmático, né? Tem utilidade, literatura, poesia, Fernando Pessoa. Calma, nós vamos chegar lá até o final da palestra.
Ora, fim da experiência no Cefet, começa a minha jornada em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eu vim para PUC Minas, esse lugar bonito, cheio de prédio colonial, pelo ProUni. E acredito que esse fenômeno, esse fato, preparado aqui pelo ProUni, foi o grande pontapé da minha carreira. Eu tinha um professor de cálculo 1 que disse o seguinte: essa universidade já foi boa, já teve nível, e agora nós temos que baixar o nível dos cursos por causa de uma rapaziada aí do ProUni. Agora você escuta um negócio desse e faz o quê? Segue na força do ódio e faz como o nosso ícone, Reginaldo Holyfield. Você dá na boca, até para ele engolir a empáfia dele, vira monitor dele. Virei monitor de cálculo 1, empolguei e fui logo monitor de cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Essa experiência eu gosto de destacar, apesar de, para a realidade industrial da engenharia, ter pouco peso, pelo seguinte: ela me causa muito envaidecimento e orgulho, porque foi uma das raras vezes em que eu pude casar um ganha-pão com uma paixão. E por que isso é tão importante de ser destacado aqui? Porque quando você consegue isso na vida, você nunca vai ser tão bom de serviço e tão produtivo. A monitoria me ensinou o que esse mesmo professor, que era bom de sacadas também, costumava dizer: quem não sabe falar, não sabe fazer. De modo especial, se você sabe falar para o outro, a forte hora você sabe fazer. Porque você precisa compreender qual que é a linguagem que você tem que falar para o outro. Assim, eu aprendi a ser bom ouvinte dos problemas que eram trazidos para mim por esses alunos e, por conseguinte, aprendi a resolvê-los. Não tinha mais cálculo. Para ser monitor, fui parar na indústria e comecei numa empresa cujo carro-chefe era a usinagem. Contudo, eles também lidavam com estampagem, termoconformação de plásticos e, não satisfeitos, fabricavam cabos para máquinas de solda a ponto. Eu não encontrei um logo deles na internet porque eles faliram. Eu explico para vocês, essa é uma parte importante do quesito dicas de como que é a coisa aqui fora, no nosso bate-papo ao fim da apresentação, para que não haja uma digressão muito grande aqui. Após essa experiência que foi bem diversificada dentro da tecnologia mecânica, eu fui parar na Powertrain, Fiat Powertrain, mais especificamente na divisão de motores a diesel, em Sete Lagoas, e essa foi minha grande escola industrial, porque lá eu tive contato pela primeira vez, por meio da manutenção das salas de teste de motores, com o World Class Manufacturing, o WCM, que é basicamente toyotismo para ocidentais. O ocidental tem dificuldade de entender uma filosofia de produção. Então, o que você faz? Pega essa filosofia e diz: ocidental, passo 1, é assim que você chega na quebra zero. Passo 2, passo 3. Isso tudo foi aprendido na Powertrain. Foi lá que eu tive contato pela primeira vez também com a agressividade industrial, o que foi importante para a minha maturação enquanto engenheiro. Fim da experiência na FPT, caí em Replastic e mexi por um tempo, curto, até formar, com injeção de plásticos, de maneira mais específica, peças plásticas para a indústria automotiva. Bem, se tratando de estágios, gente, primeira coisa, não tenha medo de mudar de estágio. Esse é o momento de você experimentar a engenharia mecânica para saber onde você pode deslanchar melhor, saber qual é a complexidade de atuação do engenheiro mecânico e bem escolher, de acordo com o seu desejo, o seu pendor. É importante de cada estágio saber com clareza o que você levou. Eu apresento aqui o que eu levei de cada um para vocês. Eustáquio, o ferramenteiro do primeiro, Ivan, o chefe de manutenção do segundo, e Léo, o técnico das injetoras do terceiro. O que eu aprendi com eles? Eustáquio, a gente chegava de manhã, tomava um café com pão, discutia um problema para o qual um dispositivo seria necessário. Precisava construir um dispositivo para resolver um problema da planta. Enquanto eu ia para minha sala, tentar desenhar o negócio, chegava no fim do dia com o rascunho, ele chegava com o dispositivo pronto. Com ele eu aprendi, portanto, sobre conceituação, prototipagem rápidas para que você conheça o que é factível ou não. O Eustáquio me ensinou, portanto, sobre conceituação, prototipagem e factibilidade. De modo especial, conceituação e prototipagem rápidas. Esses dois pilares são fundamentais para o que a gente conhece hoje como metodologia ágil de projeto.
faça rápido, teste rápido o seu conceito, erre rápido. Porque assim você consegue descobrir o que é factível ou não. Com o Ivan, eu aprendi que quem não sabe consertar, não sabe projetar. Por quê? Você não projeta para si, você projeta para o outro. É o outro que vai operar, é o outro que vai consertar. Se você, portanto, sabe, conhece as dificuldades de um manutentor em campo, você será um engenheiro de projeto mais completo. E para completar esse tripé, eu falo sobre minha lição aprendida com o Léo. Léo, ele era responsável pela configuração das injetoras plásticas, ou seja, deixá-las prontas para que o operador passasse a utilizá-la e começasse assim a cuspir peça plástica. Bem, com o Léo eu aprendi que um bom engenheiro projetista também enxerga o que está projetando dentro do processo. Se você não projeta para o outro consertar e para o outro operar, você pode sair de um projeto com boa conceituação, prototipagem e factibilidade, porém, que não funciona na prática, porque é gargalo de operação e é gargalo de manutenção. Com as lições aprendidas por esses três camaradas, eu tive, assim, a base, a fundação para me tornar o que eu sou hoje, engenheiro de desenvolvimento do produto. Eu aprendi a ser isso na Fiat Chrysler, aqui em Betim, uma cidade perto de Belo Horizonte. Aí, eu iniciei a minha carreira pós-formatura, mexendo com conforto de assentos automotivos. E por ter, à época, um perfil predominantemente técnico, logo foi alçado à posição de especialista de cintos de segurança. O cinto de segurança, então, foi a minha grande escola com respeito a como desenvolver bem um projeto. Eu peguei, nessa fase, um tempo que foi fundamental para esse meu desenvolvimento na Fiat, porque era o tempo em que eles estavam em processo de globalização da empresa. Em 2009, mais ou menos, numa jogada de mestre, o ex-CEO e finado Sérgio Marchione, comprou, CEO da Fiat, comprou a Dodge, a Chrysler e a Jeep nos Estados Unidos, convertendo uma corporação que tinha mercados limitados em uma corporação global. O que isso significou? Como que isso impactou o dia a dia do Thiago, engenheiro de projeto de cinto? A partir desse momento, eu pude ter contato com os outros polos de desenvolvimento do globo, aprender com eles, estabelecer soluções mais compatíveis com a realidade dos nossos tempos, exigências legais, inovar e padronizar. Foi assim que eu tive a minha primeira experiência internacional. Primeiro, no Centro de Segurança da Fiat em Turim, na Itália, onde eu passei por um treinamento com um especialista italiano, que foi o sujeito que me deu a mão e disse, isso aqui é um cinto, é assim que se projeta. E depois, numa troca de figurinha com os americanos, na sede da Chrysler, em Auburn Hills, nos Estados Unidos. Auburn Hills está do lado de Detroit. É mais ou menos assim, Auburn Hills está para Detroit, como Barra do Chaucer está para Conquista. Está bem próximo. Ora, dessa experiência, eu aprendi que o projeto de cinto de segurança está para além, estritamente, da tecnologia. E está aí um ponto importante que eu queria destacar, porque isso não aprendi isso na faculdade, não. Você fica um pouco mais restrito ao universo tecnológico, e lá fora eu sofri duas pressões que eu não esperava sofrer, a de mercado e a de legislação. Você precisa projetar com tecnologia do seu tempo, nem a mais nem a menos do que é necessário. Por mais que você queira adicionar mais segurança, não pode ser a mais, porque o mercado pode não pagar por isso. A menos, embora atenda às normas internas, e embora o mercado pague por isso, também não pode, porque a legislação vai dizer para você o que você pode ou não pode fazer, o que você deve ou não fazer. O projeto de cinto nasce, portanto, nessa interseção aqui, mostrando assim a complexidade de um componente que a princípio parece apenas um pedaço de cadastro.
Tiago, como é que você foi parar na bioengenharia? Ora, como eu disse para vocês, eu comecei na Fiat fazendo estudo de conforto de assento automotivo. E quem aqui estava presente na palestra do meu irmão sobre projetos de bancos automotivos deve ter visto imagens similares a essa aqui, ó, que são mapas de pressão para estudo de conforto em assentos automotivos, para que você determine onde as pressões são maiores e menores. Durante essa fase de estudos acerca de conforto em assentos automotivos, eu me deparei com artigos como esse, gente. Veja só. Modelagem biomecânica para prevenir úlceras de pressão isquiais. Isquios são os ossinhos da bunda que causam esses picos de pressão aqui. Ora, essa modelagem biomecânica tinha que intuito projetar cadeira de roda. Lá não causa só desconforto, lá causa úlcera. Por quê? A pessoa vai estar 100% do tempo de vigília sentada em cima dela. E aí eu vi que o pessoal estava começando a modelar, com auxílio de CAD/CAI, partes do corpo humano para poder fazer simulação desses mapas de pressão. Isso por quê? Porque quando você vai pesquisar com gente, você insere um monte de burocracia no processo. Você precisa de comitê de ética, você precisa de anuência dos pacientes. Isso pode se tornar um gargalo para que você finalize o projeto. Logo, a simulação aqui desempenha um papel super importante de economia de recursos, sendo o principal deles o tempo. Gostei do que vi, do que achei nessas coisinhas aqui, e fui. Google, o que é biomecânica? Não sabia. Gostei da resposta, e foi assim que eu vim parar no laboratório de bioengenharia da UFMG. Eu sou esse sujeito aqui do canto direito. Ele foi fundado e tocado por vários anos por esse sujeito incrível aqui, uma figuraça, grande pesquisador, Marcos Pinotti Barbosa, meu primeiro orientador de mestrado, e infelizmente veio a falecer na metade dele. É uma história e uma carreira que vale a pena conhecer. Um sujeito bastante inspirador. O mestrado foi importante de um ponto de vista acadêmico, intelectual, e também foi importante para abrir portas. Quais delas? As minhas duas últimas experiências profissionais. Uma das quais vai ser assunto no qual eu vou me delongar mais, a parte técnica do nosso encontro, do nosso bate-papo. A primeira porta aberta pelo mestrado foi a docência. Eu lecionei numa faculdade particular daqui, e essa é uma foto da minha turma, da qual eu morro de saudade, em uma estação de tratamento de água em Belo Horizonte. É uma turma de engenharia civil, e aí percebam vocês, civil, eu sou engenheiro mecânico. O que eu lecionei para eles? Eu lecionei resistência dos materiais, mecânica dos fluidos, hidráulica, sistemas estruturais e física 3. E o meu mestrado não direcionou o estudo para nenhuma dessas áreas de especialidade. Como que você se vira nessa situação? Não tenha medo, não tema, vá, porque ressaltando, reiterando o que Rômulo disse ontem na apresentação dele, se a sua formação foi sólida, não é necessário que você seja um especialista nessas disciplinas para conseguir dar um bom curso. E essa foi uma interação em que eu recebi um feedback muito positivo. Eu fiz questão de ter esse feedback dos meus alunos, porque foi minha primeira experiência, então eu estava aprendendo mais do que ensinando, no final das contas. Eu estava aprendendo a ser professor de fato. A monitoria foi um ensaio, isso aqui não foi treino, foi jogo. Ora, a segunda porta aberta, e a que eu destaco aqui, iniciando o ciclo técnico do nosso bate-papo, foi na Associação Mineira de Reabilitação, uma ONG voltada para a reabilitação neuropsicomotora de crianças e adolescentes carentes com paralisia cerebral, além de outras síndromes, mas o foco era a paralisia cerebral. Gente, eu vou parar um pouquinho sobre a perguntar. Até aqui tudo bem? Me escutam? Me enxergam? Tudo ok. Perfeito. Eu peço até desculpas, Thiago, que eu desliguei minha câmera, porque a internet hoje em Mogi da Lapa tá ruim, tá? Mas qualquer coisa, mas tá tudo ok, acompanhando direitinho. Perfeito, sem problemas. Qualquer intercorrência, é só analisar.
Pronto. Prosseguindo, essa foi uma experiência inusitada por ser o terceiro setor, pouco usual, portanto, para um engenheiro mecânico, em princípio, e foi onde eu pude colocar em prática a transdisciplinaridade citada lá no início. E todas as habilidades e competências que um pendor transdisciplinar vem a trazer. Lá, qual que era a minha função? Trabalhar no laboratório de órteses para humanos, lidando com um projeto de órteses impressas em 3D. Que tipo de órtese? Como vocês podem ver na imagem, para membro inferior. Para que isso possa ser desenvolvido, a gente precisa de uma equipe transdisciplinar. Éramos, portanto, 2 engenheiros, 2 fisioterapeutas, uma terapeuta ocupacional e 2 designers. Eu vou explorar um pouco da importância de alguns desses profissionais ao longo do processo que eu vou descrever para vocês de desenvolvimento da órtese. Comecemos falando sobre o que é uma órtese. Órtese diferencia-se de uma prótese pelo seguinte. A prótese é o seguinte. Perdi a minha mão, coloquei o gancho do Capitão Gancho ou a prótese com 17 microcontroladores do MIT. Prótese. Ou seja, ela substitui o membro faltante. A órtese, por sua vez, ela vem como um dispositivo acessório de reabilitação que visa corrigir eventuais disfunções em membros específicos. Essa, que vocês estão vendo, é uma típica órtese de membro inferior, que é calçada, fixada à perna, e cujo intuito é esse aqui, ó. Repara nesse paciente. Ele é um típico paciente com paralisia cerebral que apresenta um tipo de marcha que a gente denomina equina. Olha o pezinho esquerdo andando na ponta. A marcha equina é termo técnico. Depois de um tratamento de reabilitação com órtese, ele passa, se for bem sucedido, a caminhar desse jeito. Olha para o pé esquerdo, para o mesmo pé esquerdo. Para apanhar todo no chão. Ele apresenta, portanto, por assim dizer, uma marcha sem tantas disfunções, bem entre aspas essas disfunções, tá? E eu vou dizer por que depois. Se aproximando mais de uma marcha saudável, de alguém que não tem a condição de paralisia cerebral. Ok? Prosseguindo. Qual que é a primeira coisa que se faz com um paciente desse quando ele chega no nosso laboratório? E o intuito é fabricar a órtese dele por meio de um processo de impressão 3D. A primeira coisa, você precisa digitalizar o membro. Precisa de um modelo 3D do membro dele para enviar para a impressora. Aí, o primeiro passo é escanear. Com qualquer scanner, Thiago. Ora, nada te impede de usar um scanner da 3D Sense de R$2, R$3.000. Porém, você vai enfrentar dificuldades. Por quê? Essas crianças, elas apresentam o que se chama de espasticidade, uma hiperatividade eventual dos músculos, fazendo com que, enquanto você escaneie, elas apresentem tremores e movimentos rápidos. Esses scanners costumam enfrentar dificuldades para construir um bom e fidedigno modelo em virtude disso. O scanner que se usa, esse aí, ó, que o Fábio Pochado, Porta dos Fundos, está usando. Ó, esse é um scanner da Vorum, fabricante Vorum, chama Spectra 3D. Ele usa luz estruturada para construir o modelo, consegue absorver bem as ineficiências de processo de escaneamento oriundas dessas movimentações das crianças, e ele é muito mais caro do que os scanners comuns, chegando à ordem de grandeza de R$100.000. Por quê? Porque ele é tido como um scanner específico para escaneamento de partes do corpo humano. O que significa isso? Significa, olha para a tela do computador aqui no fundo, ó. Esse software que o acompanha, ele te fornece, ele te possibilita um pré-processamento do modelo construído mais adequado à construção da órtese. O pré-processamento, ele está direcionado a construir um modelo de acordo com toda a biomecânica e anatomia necessárias para
o próximo passo, que é você levar o modelo do membro para o segundo software do mesmo fabricante, a Voro, chamado CanFit. Ora, e por que esse passo existe no projeto da Orthez e por que ele é importante? É aí que o trabalho real começa, de construção da Orthez. Aqui que eu comparo essa fase do projeto da Orthez. Eu trabalho com sapateiro. Você não pode pegar simplesmente o modelo do seu pé, tomar um negativo dele, colocar uma espessura e dizer que são sapatos. Porque, para começar, não vai nem entrar no seu pé. E depois, o sapato precisa ser funcional e bonito. Senão você não compra, senão você não calça. Com a Orthez não é diferente. Quem que faz, às vezes, do sapateiro nessa fase? 2 profissionais. Um fisioterapeuta e um designer. O fisioterapeuta vai conferir a Orthez e a funcionalidade. Vai saber quais são os ângulos de correção, porque lembremos, o membro dessa criança é um membro que apresenta deformações, oriundas das compensações biomecânicas que ela desenvolveu ao longo da vida. Você precisa corrigir essas deformações. Quem sabe quais são os ângulos, quais são os pontos de alívio de pressão? O fisioterapeuta. E por que não o engenheiro do produto mexendo nesse software? Porque quem sabe que é bonito é designer. Isso é tão importante porque nós estamos falando de crianças e adolescentes que já carregam consigo um estigma por conta da condição de saúde que apresentam. E vão para a escolinha nessa fase fantástica e cruel da nossa vida em que você sofre bullying. Se você chega já sofrendo estigma, já sendo uma espécie excluído, com um trambolho na perna, sua condição, sua situação na escola vai ficar prejudicada, vai piorar. O que acontece na prática se você não projeta pensando em beleza? A criança, a adolescente, não vai usar. Ela pode até enganar o pai e a mãe, dizer que está usando, mas ela chega na escola e tira. Isso compromete todo o processo de reabilitação. Sem o uso no tempo determinado pelo seu ortopedista, não há reabilitação. Portanto, o design do produto, nesse momento, é importantíssimo, o antigo desenhista industrial. Porque ele vai, junto com o fisioterapeuta, projetar esse negócio para que ele chegue mais próximo que ele conseguir de um acessório de moda, de forma que a criança chegue com isso na escola e, ao invés de causar essa repulsa de que trambolho é esse, haja um estímulo à curiosidade. Nossa, que negocinho que ele está usando? Que estampa legal é essa? Que articulação engraçada. Esse acolhimento faz toda a diferença para crianças como essas, que já carregam seu estigma e que precisam de um processo de reabilitação. Do trabalho do sapateiro, do trabalho dessa duplinha fisioterapeuta e designer, sai um modelo tridimensional da nossa órtese, que é prototipado em uma impressora 3D de tecnologia FDM. Ora, ela é utilizada, e eu saliento isso apenas para prototipagem, aí, não para manufatura aditiva, ou seja, você não compõe, você não confecciona a peça final, porque a tecnologia FDM, que vocês estão vendo em ação, no GIF, ela não confere à peça a resistência que nós necessitamos para a aplicação desejada, que é colocar a perna da criança e fazer com que ela use isso 8 horas por dia, 7 dias por semana. Tiago, como que funciona a tecnologia FDM? Ela é a mais popular de todas e a maioria de vocês já deve conhecer. Trata-se de um filamento plástico fornecido em carretel, e polímero colorido em carretel, que passa por um par de roletes direcionadores, é encaminhado a um extrusor, dentro do qual há uma resistência térmica que derrete esse material e o deposita camada por camada, aproximando assim no final o sólido real que você modelou. Ah, Tiago, tem um processo muito parecido com o que a gente faz em integral, na hora de calcular o volume de sólido, em cálculo 2, cálculo 3, é igualzinho. Você calcula o volume de um sólido complexo, aproximando-o por meio do somatório
de sólidos simples, sólidos cujo cálculo de volume é simples. Soma tudo no final, você tem uma aproximação. Assim sendo, o resultado final será tão melhor quanto menos espessa for a camada. E qual que é a ordem de grandeza, de espessura de camada para o processo FDM? De em torno, gente, de 0,4 milímetros. Ela é o suficiente para que a gente faça teste de conceito e prototipagem. Serve só para isso, para prototipar? Não. Trata-se de uma tecnologia bem versátil. Você consegue peças com aplicação, ou seja, você sai da prototipagem rápida e vai para a manufatura aditiva. Ok? São as duas grandes vertentes da impressão 3D, a prototipagem rápida e a manufatura aditiva. Você pode, sim, ter peças impressas em FDM com funções. Veja, por exemplo, esse biomodelo do coração. Aqui nós temos, inclusive, uma impressora com 2 cabeçotes extrusores. Vejam, tem 2 cores. Você pode usar 2 filamentos. Cada cabeçote vai com um. Isso é importante quando você precisa de diferenciação de estruturas. Aqui, houve a necessidade de diferenciação de artérias e veias, do tecido muscular e das válvulas do coração. Percebam uma característica típica da impressão FDM aqui, ó, que parece um bando de andaime segurando o coração. O que é isso? É andaime mesmo. Isso chama suporte. Porque se sua peça tiver uma geometria muito complexa, como em geral são todas as peças orgânicas, existe uma limitação, limite de inclinação para cada impressora, de forma que a peça não comece a escoar, a derreter no ar, porque ela vai acabar imprimindo no ar. Você, então, quando chega nesse limite de inclinação, que varia de impressora para impressora, constrói o andaime, imprime esse trechinho em cima do seu andaime. Ora, isso resulta em um acabamento superficial deficitário para esse tipo de tecnologia, em especial para as que têm apenas um cabeçote, já que o material do suporte será o mesmo material da peça. Você arranca isso mecanicamente, comprometendo assim o nível de qualidade superficial. Existem impressoras mais caras em que você tem 2 cabeçotes, como a impressora que imprimiu esse coração aqui. Uma vai para o material da peça, outra vai para o material de suporte. Terminado o processo, você joga a peça dentro de uma lavadora, uma solução ácida, para que o material de suporte desapareça, seja dissolvido. Cara, isso mais do que duplica o seu tempo de processo de impressão. Às vezes a impressão é mais rápida do que essa dissolução. O suporte, portanto, é um inconveniente. Essas peças, Thiago, não aguentam nada, não dá para aplicar peças vindas de FDM em nada que signifique que elas vão estar submetidas a esforços? Não. Tudo depende da magnitude e natureza dos esforços solicitantes. Perceba, não dá para fazer órtese para a gente, mas dá para fazer órtese para esse cachorrinho aqui. Os níveis de esforços solicitantes aqui permitem que seja apenas necessário o suficiente a tecnologia FDM. Ora, afinal de contas, qual a tecnologia que você usava lá para poder fabricar a órtese, para chegar no produto final? A SLS, sinterização seletiva a laser. É um processo cuja premissa é a mesma, mas que apresenta diferenças que resultam em um comportamento muito superior da peça, de maneira especial mecanicamente. O material predominante é o nylon e suas blendas. A gente utilizava lá o nylon com polipropileno. E como que se dá o processo de SLS? De um ponto de vista de premissa de funcionamento, a mesma coisa. Uma plataforma e construção camada por camada da peça, em cima dessa plataforma. Veja, a plataforma está conectada a um pistão, e ele vai descendo à medida que as camadas vão sendo construídas. Como que são construídas essas camadas numa impressora SLS? Uma camada de pó de nylon, de granulação muito fininha, quão fininha? A espessura da camada que você quer.
é depositada na plataforma e uma fonte de luz laser de alta potência é direcionada para essa camada, fazendo o desenho dela. O desenho da enésima camada é feito pelo sistema de laser. Aqui há um espelho, mas pode ser um sistema de lentes também. Essa é a menina dos olhos da impressora CLS. A máquina que eu mostrei para vocês anteriormente, a ProX 500 da 3D Systems, tem um sistema de lentes, para que vocês tenham ideia do cuidado que se deve ter com essas peças aqui. Custa aproximadamente $20.000. Essa é uma máquina que apresenta uma série de vantagens acerca da qualidade da peça, mas ela é muito mais volumosa e muito mais cara. Uma máquina FDM com 2 cabeçotes e controle remoto, você pode operar à distância, que te dá um nível de qualidade bastante aceitável para a maioria das aplicações com a tecnologia FDM, custa por volta de R$12.000. Esse trambolhão aqui ocupa mais ou menos 12 metros quadrados na sala, porque tem uma série de acessórios envolvidos e custa aproximadamente R$2 milhões. É uma diferença abissal. As chinesas, que funcionam tão bem quanto ela, estão na faixa de 300 a 400 mil. Agora eu vou lhe dizer porque que vale o investimento num negócio desse. Após mostrar esse GIF sobre como que se dá o processo. Agora vocês vão ver aquilo que eu descrevi verbalmente. Olha, a plataforma desce, o rolo passa, deposita pó, vem o laser, sinteriza, faz a camada, and so on. Tudo é repetido. O rolo vem, deposita a camada, e a sinterização com posterior, descida da plataforma. Qual que é, Tiago, a ordem de grandeza da espessura dessa camada? Qual que é a precisão que a gente obtém na impressora dessa? Gira em torno de 0,1 milímetro. E não é, nos processos de impressão 3D, aquele que te gera uma maior precisão e um maior acabamento superficial. Existem processos que conseguem além disso, como SLA, por exemplo, que não é nosso foco aqui. O que é que sai dessa impressora, no final das contas? Um bolo de pó. E repare, à medida que a peça vai sendo construída, o pó que o rolo depositou na lateral fica lá. Ah, Tiago, então não precisa de suporte. Propó já serve de suporte? Sim. Essa é uma das grandes vantagens dela. Não tem suporte. No final das contas, o que você tira? Um bolão de pó e começa a fase paleontológica do processo de impressão 3D. Você vai cavucar e tirar essa peça lá de dentro. Esse cabra aqui, inclusive, está fazendo tudo errado, né? Sem luva e com a máscara pendurada, sem colocar no nariz. Tem que fazer de máscara e com luva. Essa granulação é tão fina que ela resseca a sua pele quase que instantaneamente e favorecendo dermatites. E a granulação fina também é facilmente absorvida pelas vias aéreas, o que pode te dar problemas respiratórios e disparar alergias. Nada de trabalhar com isso, portanto, sem luvas e máscaras. Tirada a peça do bolão de areia, você faz um acabamento no jateamento de areia, para que você retire o pó que permanece nas partes mais intrincadas da geometria, o que é muito comum quando você está lidando com geometrias orgânicas, como as de partes do corpo humano, e obtém esse nível de qualidade aqui. Repare, enquanto você é livre para poder fazer peças complexas e com bom acabamento superficial no SLS. Uma peça como essa, por exemplo, ia sair um ninho de cobra no FDM, por melhor que ela fosse. O processo em si tem limitação. A SLS, ela consegue um melhor acabamento e uma melhor resistência mecânica. O processo SLS está para o processo FDM, como a soldagem está para a brasagem. Na soldagem, ambos os metais de base derretem e as camadas fundem uma na outra, solidificando juntas. O processo de brasagem, que é o que a gente utiliza para soldar componente eletrônico em placa de circuito, apenas um dos metais derrete. Essa ligação entre as camadas é, portanto, mais frágil.
O processo SLS, portanto, acaba produzindo para você uma peça que se comporta não como se fosse uma pilha de camadas, mas como se fosse um sólido inteiro, um monolito. Veio então a nossa curiosidade. Será que a direção de impressão importa? Porque a direção de impressão importa na FDM. Você nunca vai poder imprimir uma órtese, por exemplo, aquela do cachorro que é funcional, em pé, já que a direção do esforço solicitante, quando do deslocamento da tíbia, vai fazer com que essa direção do esforço solicitante seja perpendicular à direção de deposição das camadas. Logo, as camadinhas vão tender a se descolar. A direção de impressão, portanto, importa no processo FDM. A gente se perguntou, será que importa para o SLS? E fizemos esse bando de corpo de prova aqui, ó, em diversas direções e posições, e enviamos para análise no Instituto Nacional de Tecnologia, no Rio de Janeiro. Tinha, à época, uma parceria com a gente. Os resultados foram bem surpreendentes, porque nós vimos que esse material, submetido a um processo de construção de manufatura aditiva SLS, ele se comporta de maneira isotrópica. As curvas de tensão e deformação não apresentaram variação significativa com a direção, o que foi maravilhoso para a gente, porque é uma impressora cara, de material muito caro também. Um pote de nylon desse, com mais ou menos 20 quilos, custa na casa de 6 a 8 mil reais, é muito caro. E o processo em si significa que você vai expor muito material. Lembra do bolão? A estresse térmico. Tem ZTA aqui também. Tem zona termicamente afetada aqui também. Não tanto quanto no metal, em que você tem mudança na estrutura cristalina do metal, mas existe uma fadiga térmica pela qual o material passa. Você, portanto, tem que minimizar esse efeito, colocando na câmara de impressão a maior quantidade possível de órtese, se puder. Você teria essa liberdade se a direção de impressão importasse? Se você tivesse que imprimir todo mundo deitado ou todo mundo de pé? Não. Tendo essa liberdade, você pode posicionar as órteses livremente aqui dentro, de forma a otimizar a disposição no espaço e minimizar a quantidade de material e pó de nylon exposto ao estresse térmico. O resultado é mais ou menos esse aqui. Eu não pude colocar a que a gente desenvolvia lá, por questão de patente, tem processo de patente, então não posso colocar, mas isso é um resultado bem similar a esse. São para crianças, portanto, que deambulam. Deambular é o termo técnico para andar. Por isso, a articulação. É preciso que você permita o movimento tibial. Qual que foi o pulo do gato e a característica inovativa dessa órtese? Novamente, eu não pude colocá-la aqui pelas mesmas razões, mas eu espero que vocês consigam ver este elástico ligando a parte de cima à parte de baixo. A ideia foi a seguinte: essas crianças apresentam deficiência muscular na batata da perna, o famoso gastrocnêmio, tríceps sural, melhor dizendo. O gastrocnêmio é só um dos músculos, o tríceps sural. E com isso, eles não conseguem ter uma impulsão de marcha muito boa. Andam na pontinha do pé e com a perninha arrastando. E se a gente colocar um elástico que vai aproveitar desse deslocamento da tíbia para poder acumular energia e soltar e liberar essa energia no momento da impulsão da marcha? Será que a gente consegue uma melhora na qualidade da marcha dessas crianças? Uai, vamos ver. Tem dois jeitos de você projetar esse elástico e acertar o elástico certo para a criança adiante de você. Tentativa e erro, ou você chama um engenheiro mecânico para começar a brincar com ele. No caso, sobrou para mim. E eu descobri que para resolver esse problema eu precisaria entender, primeiro e acima de tudo, qual que é a biomecânica da marcha humana. Qual não foi minha surpresa quando eu descobri que ela é modelada como sistema massa-bola-amortecedor. E tudo começa com um pêndulo simples, que vocês estão vendo aí na tela, em condição ideal, balangando lá no espaço. Só tem a tensão no fio, agindo nele, e o peso próprio. Um pêndulo assim,
não sofre com as forças dissipativas e vai continuar balançando no espaço ad eterno. Ele foi, junto com uma mola, o primeiro modelo de marcha humana. A pessoa pegou, olhou para esse balanço da articulação femoral e falou, ora, isso me soa pendular. Façamos um modelo desse balanço que emula, que aproxima a caminhada como um sistema massa-mola. Houve sucesso nisso. Conseguiu-se um cálculo, uma boa estimativa da frequência natural do movimento. E por que isso é importante? Porque na natureza não existe tempo. Tempo é convenção. Existe frequência. São frequências. E o que a gente faz para construir a noção de tempo é sincronizar a frequência. Então, o primeiro parâmetro dinâmico fundamental para se achar é a frequência natural do sistema. Esse modelo, porém, de massa-mola apenas, se revelou limitado. Por quê? Porque nós temos o componente dissipativo no mundo real. Isso aqui, no mundo real, não existe. Existe no mundo real isso aqui, ó. Veja o peso amarrado à corda, que por sua vez está enrolada num carretel, o qual está solidário ao sistema de engrenagens. A primeira grande aplicação de um pêndulo em comportamento real, ou seja, um pêndulo em que você precisa inserir energia no sistema para que ele continue balangando a uma frequência constante. E por que uma frequência constante? Porque você quer calcular tempo a partir dela. Você conseguir na natureza uma frequência constante é importante por isso. Perceba, então, que essa roda dentada aqui, ela é responsável por inserir no sistema oscilatório exatamente a quantidade de energia perdida para as forças dissipativas. Perceba como isso acontece em câmera lenta, olha que lindo. A alavanca superior libera a trava, que por sua vez libera a roda dentada, que por sua vez insere no sistema a quantidade de energia perdida em virtude da existência de um fluido chamado ar. Esse é um modelo mais adequado para a marcha humana. Mas qual não foi a minha surpresa quando a sacada do sujeito foi ainda maior? Ele falou, ok, mas não é um pêndulo simples, é um pêndulo invertido. E o que é um pêndulo invertido? É isso aí que vocês estão vendo. É uma massa apoiada e equilibrada sobre uma plataforma e cujo centro de gravidade encontra-se acima dessa plataforma. Sua base de apoio é diminuta, razão pela qual você precisa de um sistema de controle para mantê-la oscilando e equilibrada. Quem que é o sistema de controle aqui? O menino. Qual que é o sensor dessa malha fechada? Os olhos dele. Se você subestima a necessidade dos olhos para manter o equilíbrio, faça o seguinte experimento em casa. Fique em pé numa perna só, quando você ficar estável, fecha o olho. Ah, então um sistema de controle em malha fechada, isso lembra um pouco controle de automação? Sim, sim, sim. O problema do pêndulo invertido é um clássico do controle de automação, que é o seguinte, consiste no seguinte, que tipo de algoritmo, e portanto, que tipo de modelagem matemática eu vou utilizar para deixar o robozinho de pé? Esse aqui é o problema que o pessoal de controle de automação resolveu. Esse aqui foi o problema no qual o engenheiro mecânico enxergou isso aqui, ao dizer, gente, na fase de impulso, quando a gente fica numa perna só, tem um pé no chão e outro em balanço, a gente é um pêndulo invertido. Vamos tentar modelar? Vamos. E foram. Bem, eu disse a vocês que o pêndulo invertido é um problema clássico do controle de automação. Existem diversos algoritmos para poder controlar, para poder substituir o cérebro do menininho. Eu trago dois, LQR e LQG. Eu não quero explorar como que são esses algoritmos aqui, foge do nosso escopo, mas eu quero salientar aqui a importância do número de graus de liberdade no controle. Perceba que à esquerda, o algoritmo tem que fazer muito mais esforço para poder conseguir controlar o pêndulo invertido e manter seu equilíbrio, ao passo que a amplitude de movimentação à direita é diminuta. Como que você faz um teste para entender a importância do número de graus de liberdade e do controle fino?
num pêndulo invertido. Tente equilibrar a vassoura na palma da sua mão e depois na ponta de um dos seus dedos, indicador e dedo médio. Passada a fase de instabilidade, você vai ver que na ponta do dedo você consegue equilibrar melhor. Você sai de um controle grosseiro, dado apenas pelas articulações, para simplificar, do ombro e do cotovelo, para um controle fino, o maior número de graus de liberdade. Você tem aí, ó, ombro, cotovelo e as falanges dos dedos. Esse modelo foi, portanto, utilizado para modelar a marcha humana, para que a gente conseguisse obter uma equação diferencial que permitisse estimar parâmetros dinâmicos. Olha só o que a gente tem aqui. A massa com seu centro de gravidade acima do ponto de apoio, plano de apoio, mola e o pote de mel, representando as forças viscosas. Isso aqui, ó, é modelo de tecido biológico humano. Todos os nossos tecidos são viscoelásticos, então modelá-los como um sistema monoamortecedor é fundamental para que você consiga acurácia nos cálculos. Eu represento aqui as forças antagonistas desse diagrama de corpo livre. Quais sejam? O momento de escape, o totozinho que a roda dentada estava dando lá no pêndulo, a força que ele aplica por ser um movimento angular vai ser tratada aqui como momento. Ela insere energia no sistema, vou tratar agora como ele, perdão, o momento de escape insere energia no sistema para antagonizar com quem? O momento de amortecimento, que rouba a energia do sistema. Esse é o primeiro par de antagonistas. O segundo é o torque gravitacional, a inércia agindo nessa massa que oscila, que é antagonizado pelo torque elástico, torque restaurador, responsável por dar ao movimento a sua natureza oscilatória, de vai e volta. E essa duplinha aqui é responsável por manter a oscilação em uma frequência natural constante. A equação resultante, essa beleza aqui embaixo, aplicando a segunda lei de Newton, é não linear, portanto complicada, contudo linearizável. Os slides a seguir mostram a linearização dela para essa fase da marcha humana, fase de impulso, que é onde esse modelo é aplicado com linearização sem comprometer a precisão, a acurácia dos resultados, por conta das amplitudes de movimento estarem abaixo de 30 graus. Eu vou pular essa parte e deixar apenas, se alguém no final tiver curiosidade, ou depois também, se quiser mandar e-mail, mandar mensagem, acerca de como que você lineariza e consegue esses dois resultados, nos quais eu vou focar. A frequência natural e, portanto, o período da oscilação. Quem puder trazer a câmera para si agora, tirar da apresentação e olhar de perto para mim, eu vou dizer o que é o período de oscilação na marcha. É o seguinte, isso aqui é um passo, tic, isso aqui é uma passada, tic, tac. Esse é o ciclo de oscilação completo, a passada. Então, esse tal zero aí é o tempo da passada. A frequência natural está associada a esse ciclo completo de tic-tac. Quando o pé que primeiro foi para frente, o pé que saiu de trás, perdão, vai para frente e retorna para trás. Retorna à sua posição inicial, porém defasado. Esse modelo, ele foi mais sofisticado que o outro, porque permitiu a gente, o modelo de pêndulo invertido, com massa mole e amortecedor, podemos voltar para a apresentação, ele permitiu o cálculo da rigidez do sistema. Isso foi fundamental para que as aplicações desse modelo resultassem em parâmetros dinâmicos mensuráveis, para quem queria utilizar isso na marcha humana, para resolver pepino de criança com paralisia cerebral, que é do que se trata esse artigo. A pergunta principal dele, o professor, que aparece como principal autor, é aqui da UFMG, um cara sensacional, a principal pergunta dele é, existe padrão dinâmico para quem não tem paralisia cerebral? Por que essa pergunta é importante? Se existe um padrão dinâmico para um e para o outro, você consegue determinar qual que é o gap numericamente e agir nesse gap dinâmico.
para conferir a criança, para fornecer, para possibilitar à criança um processo de reabilitação de sucesso. A grande pergunta, então, é, destacada em amarelo, existe padrão? Se existe, qual que é a diferença? Para descobrir isso, eles aduziram duas hipóteses. A primeira diz que a rigidez na criança com paralisia vai ser maior no membro afetado do que na criança sem paralisia. Essa é a hipótese 1. E a hipótese 2, a força de escape, o totozinho dado pela batata da perna na hora da impulsão, vai ser menor nessa criança em relação à criança que não tem paralisia. E vamos determinar quanto. Essas duas hipóteses foram confirmadas, testadas, por meio de análise de marcha. Consiste em colocar a criança instrumentada para andar sobre um caminho predeterminado, passando por uma plataforma de força, filmada por câmeras de infravermelho. Toda essa parafernália para quê, Tiago? Para conseguir captar os parâmetros cinéticos e cinemáticos da marcha. Perceba que cada pontinho desse pode ter sua aceleração e rotação calculadas a partir de uma análise de marcha como essa. E perceba que esse leque laranja que se forma aí são todas as direções possíveis da força de reação no chão no momento da pisada. Com isso, você chega às curvas de torque no corpo dessa criança. E qual que é que interessa para você, engenheiro mecânico, que quer projetar o elástico do menino? A curva de torque na articulação do tornozelo. Perceba que aqui embaixo nós temos o ciclo da marcha de 0 a 100%, tic-tac. E aqui no eixo das ordenadas, a gente tem a quantidade de torque de newton-metro que você tem por quilo. Olha aqui o pico, 1,5. Quer dizer que uma pessoa de 100 quilos, como foi o caso do nosso estagiário lá, 1,88 m, 100 quilos, vai ser uma Ranger, 150 Nm de torque? Exatamente. Os níveis de torque dos músculos do corpo humano são absurdos. De forma tal que modelos mecânicos simples, como o que a gente usa em resistência de materiais para vigas, por exemplo, não são adequados a prever o comportamento dos nossos tecidos. A forma de dissipação de tensão é mais sofisticada. Olhando para esse gráficozinho de torque, esses caras conseguiram confirmar as hipóteses 1 e 2. Esses são os gráficos que as confirmam. De fato, as crianças com paralisia têm mais rigidez no membro afetado e, de fato, possuem uma menor magnitude de força de escape, o total na hora da impulsão. Se alguém quiser depois discutir por que esses gráficos confirmam isso, é bem interessante. Ora, confirmadas essas duas hipóteses, os sujeitos chegaram à seguinte conclusão. Sim, existe padrão. Sim, conseguimos determinar um gap numérico entre esses padrões. E por que isso é importante para a comunidade? Por que isso é importante para o garoto, para a garota carente com paralisia cerebral? Eu não gosto de botar texto em slide, mas esse trecho é importantíssimo. Percebam o que ele diz. Em contraste com a visão patofisiológica de que um padrão de marcha alterado apresentado por crianças com paralisia cerebral é um comportamento não funcional, a abordagem dinâmica apresentada nesse estudo fornece uma perspectiva alternativa. Formação de padrão, gente, na verdade, é uma solução ótima que o corpo encontrou para manter a oscilação com os recursos de que dispunha. O cérebro da criança, um problema congênito, sofreu apagões locais e os recursos de controle do seu cérebro ficaram escassos. Ele diz assim, ora, meu objetivo é manter esse sistema oscilando. O que significa isso? Manter o menino caminhando, enfiar ele na cadeira de roda. Eu vou trabalhar com o que eu tenho. Então, as deformações dessas crianças, não, por isso que eu botei entre aspas lá no início, não são disfuncionalidades. Na verdade, o corpo resolveu ali um problema de otimização. E ele diz, essa perspectiva pode levar a intervenções mais significativas do que as correntemente focadas em reduzir espasticidade, trocando em miúdos e traduzindo isso aqui. As intervenções de hoje envolvem cirurgia, abrir o menino, cortar o tendão de Aquiles, aumentar a rigidez dele, aumentar o nível de força, que esse tendão é capaz de gerar na impulsão. Ou seja, você está abolindo
no sistema mecânico que já foi otimizado pelo corpo, que sabe muito mais da própria biomecânica que você. Não raro, uma intervenção invasiva assim acaba piorando o problema dessas crianças. E o artigo vem trazer uma contribuição imensa, que é a seguinte: o diálogo entre a engenharia, os profissionais de engenharia, os profissionais de saúde, se for feito dentro da transdisciplinaridade, os dois baixando a crista para se imergir na base terminológica e científica do outro, pode levar a soluções mais próximas da realidade e, assim, mais humanas até para o paciente. Eu me despeço por aqui e fico disponível para o que quer que vocês precisem agora. Obrigado, gente. Eu já vou, antes aqui de Thaís entrar para falar, perguntar sobre o Fernando Pessoa, a relação. Você citou ele no começo. Ah, tá. Beleza. Espera aí. Deixa eu voltar para o slide que eu quero. Vamos. O negócio é o seguinte, gente. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, não é tarugo de metal, isso não é termoconformadora, isso não é dinamômetro de sala de prova de motor, isso é gente. E a paralisia cerebral escolhe classe social. É uma doença que vem de sofrimento fetal, em geral com mães da base da pirâmide social, mães pobres, mães em situação de vulnerabilidade, que não têm um acompanhamento devido na gravidez, ou que, na hora de parir, não chegam à sala de cirurgia na velocidade necessária, não tem a assistência necessária, o neném entra em sofrimento fetal, e aí que começa a paralisia, porque ela não é autossômica, eu achava que era hereditária, ela é congênita, ela é adquirida durante ou logo antes do nascimento. O que acontece? A criança em sofrimento fetal começa a se sufocar, falta oxigênio no cérebro, por isso que trechos do cérebro apagam. Esse é o nosso paciente, que cresce estigmatizado na infância e na adolescência e vai te procurar para você poder fazer alguma coisa por ele, fazer uma órtese, pressa 3D, tecnologia, a coisa toda. A primeira coisa que acontece no contato é você precisa ouvir a história dele. Eu destaco aqui de um rapazinho que não teve o problema dele associado ao sofrimento fetal durante a gravidez, mas adquiriu a condição após o seguinte fenômeno: a avó dele segurando ele no parapeito do segundo andar, deixou o menino com 2 anos de idade cair lá de cima. Foi assim que ele adquiriu paralisia cerebral. E, não satisfeitos com isso, a família foi negligente o suficiente para poder deixar um tijolo cair na cabeça do menino, depois da cirurgia dele, do primeiro acidente, numa obra de casa que o tio estava fazendo. Foi fazer, o tio lá sem equipamento de segurança nenhum, deixou o tijolo cair na cabeça do menino, piorando a situação dele. Então ele chega para você e fala assim: ô tio, eu não nasci desse jeito, não, eu era normal, e agora eu não sou mais. Então isso já está arraigado nele. Esse estigma já está arraigado nele. Se chega então essa criança lá, pobre, não raro negra, com uma condição que escolhe classe social e com essa história: quem devia cuidar de mim me negligenciou. Vai fazer o que? Falar: tio, tudo bem, na vida dura, né? É assim mesmo, agora vira a perninha aqui para eu medir. Não é assim que a banda toca, não. Se você é o pragmáticozão, que acha que é assim que tem que agir, você vai se lascar, porque a coisa mais importante para uma ONG é a imagem dela, é assim que ela consegue doador. Esse pai é muito sensível, essa mãe é muito sensível, ele vai chegar na ouvidoria e falar: esse cabra aí, ó, engenheiro seu, tratou o menino igual uma peça de máquina. A ouvidoria fala com a superintendência com sua coordenação e adeus seu contra-cheque. Quem te dá ouvidos que ouvir, empatia a histórias como essa? Quem me deu? Quem que eu convoco? Quem que eu invoco nessas horas? O sujeito que resolvia problema de análise combinatória? Não. O leitor de Fernando Pessoa, porque esses caras destrincharam, escrutinaram a alma humana. E revelam, assim, durante a leitura, a sua própria para você. E as suas chagas. E quando você conhece bem as suas chagas,
Você aprende a tocar com delicadeza as chagas do outro. Isso é o mais importante para o contato com o público quanto esse. Essa é a importância do Fernando Pessoa, lido lá na época de Cefet, para a minha vida profissional, lidando na interface engenharia e saúde. Maravilha, perfeito. Tiago, só agradecer. Foi maravilhoso. Né? A gente vai abrir agora para as perguntas. Perfeito. É muito bom ver esse lado da engenharia mecânica, viu? Que eu desconhecia. Obrigado, querido. Olha, Tiago, eu peço desculpa pela câmera, porque a internet hoje está péssima. Aí eu vou ficar escondida atrás das câmeras, porque se eu ligar, parece que ela piora. Tranquilamente, Okay? não se preocupe. Pronto. Ó, Tiago, o Eduardo Pinto, ele colocou no chat o seguinte. Tiago, muito obrigado pela apresentação, foi fantástica, muito bem explicada. Parabéns pelo trabalho desenvolvido também. E agora a minha pergunta. Ele traduziu o nosso sentimento, que a apresentação realmente fantástica, muito bem explicada, Obrigado. Tiago. Obrigado. Maravilha. Muito Então, nas máquinas, né, muito curiosa essa máquina, né? O custo também. Então, nas máquinas... Nossa, eu pensei que era menos. Então, nas máquinas SLS, a gente consegue recuperar o pó que não sofre cura, entre aspas, durante a construção da peça? Consegue, Eduardo, consegue sim. Essa máquina específica, ela tem 2 tanques, um para pó novo e outro para pó recuperado, porque o pó que você dispersa na hora de tirar a peça, na zona da máquina em que você faz a extração dela, esse pó é aspirado e colocado no tanque de pó já utilizado. E o que você utiliza na câmera de impressão? Uma blenda desses dois, uma mistura desses dois. Existe, naturalmente, um limite de reutilização desse pó, que a fadiga térmica diminui muito ao longo do tempo a qualidade mecânica da peça. Agora, para prototipagens cujo intuito é só, por exemplo, um estudo de packaging, um teste de conceito, o pó reutilizar é mais que o suficiente. E a depender do nível de resistência mecânica, você pode fazer uma blenda dos dois, o novo e o já utilizado. Ótimo. Aí temos também a Silvia, falando do trabalho genial, te parabenizando. Aí tem um ex-aluno, olha, um ex-aluno, Lucas Miranda. Apareceu até ex-aluno. Saudade de vocês, gente. Professor é assim, a vida toda, né? Sensacional a apresentação, o Felipe Belo. E a Emily também falou, ótima apresentação. Eu gostaria agora de abrir para os demais participantes, quem que tiver, abrir o microfone, alguém mais alguma pergunta? Rômulo, quer falar mais alguma coisa? Você que é o... Pronto, fica à vontade. Pronto, oi Thaís. E aí, Thiago, tudo bem? E aí, Michel? Muito boa a apresentação. Eu acho que para complementar aqui, eu vou perguntar, se mais direto perguntar, sobre essa relação, nessa questão da transdisciplinaridade. Quando você se juntou à ONG lá e começou os trabalhos, você passou a ler algum artigo da área de saúde, e esses profissionais da saúde que estavam lá, os fisioterapeutas, médicos, quem está lá, como é que é essa relação do trabalho para vocês chegarem na prótese, como é essa noção de projeto, assim, para eles também, para a gente já tem isso no curso, né? A gente tem isso como engenheiros lá no curso, a disciplina de projetos, e tem as fases do projeto, eles enxergam na mesma coisa, como é que é essa questão? Não enxergo. A noção de encarar uma pesquisa como um projeto, estou falando especificamente da minha experiência, difícil para o acadêmico puro. O perfil deles era predominantemente de acadêmicos puros, sem uma vivência prática, como em geral os acadêmicos de engenharia acabam tendo, por isso acabam resultando em profissionais um pouco menos egocêntricos e um pouco mais abertos a enxergar a necessidade de se imergir no conhecimento, na base terminológica científica do outro. Porque, sim, na hora que você chegar lá, você tem que abrir livro de anatomia, tem que abrir livro de fisioterapia. E não é muito simples você conseguir o contrário.
esse cara que escreveu esse artigo aí, o Sérgio, ele é uma exceção. Ele é um fisioterapeuta com quem você conversa de integral igual para igual. Porque ele viu que ele precisava se imergir no conhecimento de engenharia para conseguir o resultado que ele queria. Não é tão natural e de maneira específica quando você está lidando com médicos. Eu já fui em defesa de doutorado, porque as interrupções do sujeito que estava lá na banca e que era médico eram interrupções de quem realmente não se preocupou, não quis abaixar um pouquinho a crista, afinar de campo exposto e abrir o Google e digitar assim, o que é uma função seno, tá lá. Porque você vai encontrar a miúde isso, a pessoa que confunde o status social da profissão com status científico, com status epistemológico. Ela não quer tecer um terreno comum para que vocês estabeleçam, trocando experiências, uma base terminológica comum aos dois. Ela quer que você suba no pedestal que está o trono dela e fale a linguagem dela. Esse é um problema nesse aspecto, porque você não consegue uma boa fluidez se você não tem essa humildade de se imergir na base terminológica do outro. É fundamental para um processo transdisciplinar e para a boa condução de um projeto. O que é um projeto? Projeto é uma atividade com um objetivo, uma quantidade de recursos definida e um tempo para ser entregue, um prazo. Não importa, então, se você está desenvolvendo produto para a empresa ou se você está fazendo pesquisa. Se você tem esses 3 elementos, é essencial que você encare o que você está fazendo como um projeto e consiga encarar isso como uma sequência de fases. Essa visão, ela não era muito difundida lá entre os outros profissionais, não, que enxergavam muito a peça, sabe? A pesquisa, o resultado da pesquisa, a publicação do artigo. É um diálogo que deve ser feito com delicadeza para que não venha daí atritos. Pronto. Respondido, Rômulo? Vamos passar. Respondido sim. Pronto. Legal. Vamos passar. Ô, Thiago, a gente tem mais 2 perguntas no chat. Joia. Parabéns pela discussão com o holístico de pensar no ser humano e sua dinâmica social e biomecânica. Como pensar essa tecnologia perante a aplicabilidade e acesso das populações que se situam à imagem da sociedade? Vamos, aí você quer que eu fale já a outra para você responder juntamente ou uma de cada vez? Deixa eu ver a outra. A outra é mais para saber a área, se você indica alguma especialização nessa área, para o engenheiro mecânico atuar nessa área, né? Qual seria a especialização? O que você indicaria? Certo. Posso responder a segunda primeiro, porque ela é mais simples, mais direta. Pronto, pode ficar à vontade. Para essa área, o pessoal da Aerochico, né, perguntou. Para essa área, é importante que você busque especializações ou pós-graduações transdisciplinares. A primeira que eu indico, claro, é o Laboratório de Bioengenharia, continua ainda um grande laboratório, o Laboratório de Bioengenharia da UFMG. É um lugar em que a transdisciplinaridade ainda funciona bem, se você quiser seguir um viés mais acadêmico, mestrado, doutorado. Se você for já para atuação mesmo, no segundo e terceiro setor, nós temos aí as pós-graduações em engenharia biomédica, em manutenção hospitalar, por exemplo. Você pode atuar, nesse segundo caso, como um dos engenheiros, um dos colegas que fez palestra aqui, o cara que trabalha na EBSER. Lá eles trabalham com manutenção hospitalar. Você vai lidar com todos os equipamentos mecânicos necessários para botar um hospital para rodar. Já se você faz a primeira das pós-graduações, a engenharia biomédica, acho que o Einstein tem, o Albert Einstein, você já foca, já direciona a sua atenção para os dispositivos médicos hospitalares. É uma área que eu gosto muito, meu mestrado teve muito a ver com isso. Então, repare, você tem aí o viés acadêmico, mestrado e doutorado, para o qual eu indico o Laboratório de Bioengenharia da UFMG, e você tem um direcionamento mais
prático, mas atuando no segundo e terceiro setor, que é a manutenção hospitalar e a engenharia biomédica. A engenharia biomédica é a minha preferida, hoje, para seguir como carreira. Se eu fosse indicar, se eu fosse escolhê-la, a engenharia biomédica. Agora a pergunta anterior, né? Como pensar essa tecnologia perante a aplicabilidade e acesso das populações que se situam às margens da sociedade? Me apertou sem me abraçar. Pergunta difícil. Pergunta difícil. Porque isso depende de uma relação simbiótica entre as iniciativas pública e privada. Por exemplo, como que o resultado dessa pesquisa de que eu participei vai chegar até lá, no paciente? Não vai chegar até o paciente vendendo para ele. Ele não tem condição de comprar. Nem a órtese feita artesanalmente em polipropileno, quem dirá essa feita nessa máquina horrorosa. Grande para danar, cara para danar. A gente viu que não existe viabilidade econômica, apesar de, tecnicamente, a peça ser mais robusta, e agora estão em fase lá de testes clínicos para ver o desempenho clínico dela, mas a forma como você chega nessas pessoas é por meio de iniciativas do poder público ou parcerias público-privadas. Não tem como você fazer com que dá acesso à população vendendo, mesmo que seja um preço baixo. Eles não estão preocupados em comprar essa órtese, às vezes nem sabe que isso existe. Estão preocupados com feijão, com arroz. Você faz isso por meio de iniciativa pública ou, ainda melhor, se possível for, por meio de iniciativas público-privadas boas, simbióticas, porque essa relação, ela costuma ser predatória, né? Ou o Estado predando a corporação, se o Estado for maior, ou o contrário, a corporação sendo predador do Estado, se ela tiver poder econômico para isso. Quando é simbiótica, você pode sim entregar por meio do redirecionamento de impostos, por exemplo, esse tipo de tecnologia às pessoas que não têm acesso. Os projetos do qual eu participei veio de um tipo de relação simbiótica dessa. Ali, funciona da seguinte maneira: a ONG capta doadores em potencial, que inclusive já costumam doar para ONG, e diz assim: olha, você vai pagar imposto esse ano de qualquer jeito. De qualquer jeito. Agora nós temos aqui, ó, um dispositivo legal, uma legislação chamada PRONAS-PCD, legislação direcionada a projetos como esse para crianças com paralisia, uma legislação que permite, viabiliza legalmente um direcionamento direto dos seus impostos para o nosso caixa. Tudo isso fiscalizado pelo Ministério da Saúde. Topa? Topa. Se topou, pronto. Você consegue desenvolver um projeto que não só é de pesquisa, não precisa ser, pode ser de extensão, que viabilize o acesso. Esse é um exemplo de relação simbiótica público-privada que pode promover o acesso direto dessas tecnologias às pessoas que precisam delas, as que mais precisam, inclusive, já que é uma doença que escolhe classe social. Eu não sei se eu consegui responder, porque realmente é uma pergunta, para mim, difícil, e se o Jonathan ainda tiver dúvida, se ainda não foi respondida, é só ele me falar que eu caço a resposta. Não, ficou bem esclarecido. É nessa linha mesmo, né? Tem que ir por meio de políticas públicas e privadas mesmo. O Rafael Trindade, ele fala o seguinte: boa tarde, parabéns, ótima apresentação. Ele ressalta que foi tangível, inclusive para pessoas que, assim como ele, pertencem a áreas distintas da engenharia, realmente, né? Ficou bem explicado. Então, ele queria saber se vocês desenvolvem muitos modelos antes da órtese final, como é a fase de teste, tem um acompanhamento com a criança, por quanto tempo para saber da aceitação da órtese, e além das doações, existe algum convênio com o SUS? Vocês concorrem a algum edital? Beleza. Vamos lá. Várias perguntas numa só, e aí você dá uma... Vou tentar passar de maneira sucinta, porque eu sou meio maritaca, senão eu vou falar mais meia hora. Pera. Vamos lá. Desenvolvemos muitos modelos antes da órtese final. Sim, sim. Porque envolve tanto conceituação da parte de engenharia quanto conceituação da parte de design. No mínimo, para chegar
no modelo final que você vai falando, não, esse aqui vai para a perna da criança, de 4 a 5, mínimo. Como que é a fase de teste? Modelo pronto, nós mandávamos para o INT, o Instituto Nacional de Tecnologia, lá no Rio de Janeiro, para fazer o teste mecânico dela. Eles têm lá acesso à norma ISO, que parametriza os testes da órtese. Uma vez o desempenho mecânico confirmado como aceitável, você parte para o teste clínico e coloca na perna da criança. Vê se está funcional, se está confortável e, diante de uma resposta positiva, faz um acompanhamento com a criança de, no mínimo, 2 semanas, ideal, 1 mês e meio a 2, para saber da aceitação da órtese. A criança volta, então, e responde a um questionário qualitativo elaborado pelos designers e pela terapeuta ocupacional, porque é ela a profissional mais adequada, ou ele, para poder fazer esse tipo de questionário, e aí a criança pega e responde. Você, então, tem o feedback da órtese e vê o que precisa melhorar no seu projeto. Por quanto tempo, além das doações, existe algum convênio? Existe, Rômulo? Existe sim. Um dos mecanismos de faturamento da ONG é o SUS. Fazer dispositivos ortopédicos para o SUS. Então, existe um convênio, a oficina ortopédica, ela fabrica os dispositivos, órteses e próteses, vende para o SUS, isso corresponde a uma parcela substancial, inclusive de faturamento da ONG. E concorremos assim a edital. O projeto no qual eu trabalhei, por exemplo, veio de um edital derivado dessa legislação, do PRONAS PCD. O edital, então, é algo a que se está muito atento lá. Existe uma divisão de pesquisa e desenvolvimento apropriada direcionada para esse tipo de atividade. Ficar atento ao edital para que a ONG possa concorrer e obter recursos para desenvolver essas tecnologias, para desenvolver esse projeto de pesquisa e extensão. Pronto, acho que respondemos o Rafael, né, que ele perguntou justamente aí. Aí várias pessoas falando, né, agradecendo, falando que foi perfeito. Aí o João Vitor, ele fala o seguinte: como foi o processo para começar a trabalhar na ONG? João, aqui funcionou por conta do laboratório que eu fiz mestrado. A minha ex-chefe, fisioterapeuta coordenadora do projeto, ela também mestrou e doutorou no laboratório que eu mestrei lá na UFMG. Portanto, quando tinha vaga lá, ela sabendo que ela precisava de um sujeito com esse pendor, essa característica transdisciplinar, ela já enviava para a coordenação do laboratório para divulgação. E foi assim, por estar lá no laboratório de engenharia da UFMG, que eu soube da vaga e me candidatei. Pronto. É isso que você perguntou, João? Não foi? Ele mesmo, né? Coloca aí no chat. Isso, ele falou que foi isso. A Joana, ela fala o seguinte: excelente apresentação, e ela pergunta quais são os outros custos que envolvem a produção da órtese. Eu não sei se vai dar para falar sobre, né, se você pode sintetizar essa questão dos custos da órtese. Se é possível você sintetizar. Porque eu achei amplo, um pouco amplo, né? Basicamente, um dos maiores custos é material. O maior custo é material, certo? E o outro custo é operacional. Os custos com pessoal e físicos do local de trabalho, eles são de natureza média. Os custos mais altos são os operacionais com material. O material da impressora é muito caro e mantê-la funcionando é muito caro. Para vocês terem ideia, você precisa de um daqueles compressores que o Rômulo apresentou ontem como um dos acessórios para manter essa impressora funcionando. Você precisa, então, inspecionar, dar manutenção, trocar os tanques de nitrogênio periodicamente para que a impressora continue funcionando. Ela é cara de manter. Os principais custos são material e operacional. Ótimo. O Aliud, ele comenta aí sobre a questão da pergunta do Jonathan, que é passível de fazer, né, a abertura para outros campos de conhecimento.
Aí ele fala assim, qual é o nível de interação desse campo de pesquisa tem com dados históricos e sociológicos? Né? Ele sugerindo, né, novas pesquisas. Bacana. A professora Nútia, que foi a professora aqui do nosso campus, ela solicita a fala, aí eu vou passar a palavra para ela. Perfeito. Responda a pergunta antes. A pergunta... Não, não tem mais, não. Ele só, na verdade, o Aliúde, ele fez um comentário, né? E tem uma pergunta no final. O nível de interação desse campo tem com dados históricos e sociológicos. Na verdade, eu acho que ele poderia até abrir o microfone para esclarecer, mas eu entendi como sugestão de questão de relação transdisciplinar. Para posteriormente, entendeu? Não relacionado diretamente ao que você tratou. É uma pergunta. É uma pergunta? É uma pergunta. Pronto. Então, certinho. Vou responder qual brevemente. Qual interação que esse campo de pesquisa tem com dados históricos e sociológicos? Além de quem faz esse link, o responsável por esse gancho é o design. Ele é que traz a interação da pesquisa com os dados históricos e sociológicos. Exemplo de como que isso acontece. Houve um trabalho derivado do nosso, um spin-off, com brinquedos inclusivos impressos na impressão 3D. O que a gente fez? Pegou um monte de Cinted e começou a trazer as crianças para escolherem entre o Cinted sem o dispositivo, sem a peça ortopédica que ele estava usando, e com, por exemplo, a criança usava a muleta, pegava a muleta, imprimia na impressora, botava no cinho, filmava a reação da criança e no final da entrevista pedia para escolher, para verificar qual que é o espelhamento, como que a criança se reconhece. Isso vem muito do histórico pregresso dela, da forma como a deficiência, a disfunção foi tratada no seio familiar e nas relações sociais dela. Isso resultou num artigo que precisou explorar como que, histórico e sociologicamente, as disfunções e deficiências eram tratadas e como que as pessoas se enxergavam dentro da sociedade. Precisou se explorar essa revisão bibliográfica para chegar a um artigo conclusivo acerca do estudo com os brinquedos, com espelhamento. Esse é um dos exemplos de como que há uma interação desse tipo de pesquisa tecnológica com dados históricos e sociológicos. Pronto, respondeu? Acho que sim, né? Peço desculpas porque eu pensei que estava interagindo mais com a questão de sugestão. Beleza. Aí agora a gente tem a professora Nútia para fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade, professora. Boa tarde, Thiago. Prazer conhecê-lo virtualmente. Está me escutando? Estou sim, prazer é meu. Eu achei interessante o trabalho com a parte da Hortes, né? Você usou lá. A primeira pergunta, para depois eu citar a segunda pergunta, é com relação às intervenções, né? Porque é interessante você usar uma Hortes onde você não precisa ter intervenções invasivas, né? Que você tenha que fazer algum tipo de medição no corpo para que você utilize uma determinada Hortes ou prótese, né? Certo. Eu não sei se eu perdi o link com relação à elasticidade do tendão. Que você... Eu citei no final? Hã? Eu falei no final? Sim. Beleza. Sim. Quer que eu fale isso de quem? Daqui a pouco. Daqui a pouco. É que a gente tem um trabalho nessa área, e é interessante que você pontua com relação à pesquisa, né? Porque você faz uma pesquisa, você tem que fazer uma pergunta antes, né? E a sua empatia, eu acho que para o pesquisador ele tem que ser um certo observador, né? Para empatia, para olhar, para verificar. E nesse contexto, houve um desenvolvimento de um trabalho, aí sim vem a pergunta. Por exemplo, a gente fez com o membro superior, o braço e o antebraço. Né? E a minha pergunta foi, inclusive, junto com... Eu perguntei isso ao professor Leandro, por isso que foi desenvolvido o artigo. Qual a dimensão
qual o peso, a massa do membro superior? Quanto pesaria? Se você tinha como personalizar PMG ou entre os PMs e Gs uma determinada massa para essa órtese. E aí eu fui atrás, prótese, eu acho que foi prótese. E aí eu fui atrás na literatura, tem muito assunto na literatura inglesa, bastante, com relação a como é que o cérebro sentia esse peso, né? Sentia essa massa. Por isso que o trabalho foi desenvolvido com relação às constantes elásticas, né? Do membro superior, no bíceps e no tríceps. Então, para eu ter essa resposta, eu coloquei uma massa na mão, porque eu precisava saber a resposta da mola e do amortecedor. A pergunta para você é a seguinte, com relação à elasticidade, se eu não entendi errado, foi utilizado, porque você também utilizou um pêndulo, né, para verificar, para fazer o modelo massa-mola. Com relação à elasticidade, como é que você mensurou a elasticidade desse membro, do tendão? Como é que foi mensurado? Porque no nosso caso a gente usou o sinal mioelétrico, porque antes ou depois o sinal mioelétrico seria o mesmo, para a gente fazer comparações que no futuro me daria um membro amputado, mas personalizado, para que ele não sentisse mais ou menos dor, mais ou menos peso, porque tem artigos que diz que o corpo começou a ter problemas, coluna, né, a perna, simplesmente porque ele colocou mais massa nessa órtese. Aí eu queria saber, com relação à elasticidade, como é que foi feita essa mensuração? Não sei se você entendeu minha pergunta, por isso que eu introduzi um trabalho antes, que é para você entender, porque eu mensurei pela mão, né? Eu coloquei massas e várias massas e fiz a comparação com o sinal mioelétrico. E ainda acho interessante você pontuar as frequências, né? Porque a gente também usou as frequências para tirar resultados e expansões de telho. Eu queria saber, no seu caso, como é que foi feita essa mensuração e se ocorreu. Se eu fiquei bem clara na pergunta também. Certo. A medição da elasticidade no trabalho com a órtese, ela vai derivar dessa equação aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Você usou uma equação praticamente de amortecido, né? É um sistema oscilatório, é um oscilador harmônico amortecido. O cálculo de rigidez do torque elástico, que é esse KB2 aqui, ele é feito por essa equação. Aqui você tem a massa, aqui você tem a localização vertical do centro de gravidade e o período da oscilação, que calcula conforme eu falei para você. Você filma o sujeito caminhando e vê qual que é o tempo de passada dele. Existe na literatura diversos métodos e tabelas para que você calcule com precisão suficiente o centro de gravidade do corpo humano. Você pode aproximar para um cálculo grosseiro inicial, o teste de conceito, como sendo a distância vertical entre a articulação do tornozelo e o centro do umbigo. Com isso, você consegue calcular a rigidez do sistema. A rigidez pós-órtese, ela ainda não estava sendo medida quando eu saí de lá, e eu não saberia dizer se o será. Então, estamos no caminho, né? Então, para que ele não fosse um processo invasivo, né? Porque eu acho que vocês se preocuparam com isso. O modo de você tirar as características humanas e não matemáticas, e não a física da coisa, foi você fazendo a análise de período de passada, não é isso? Isso, análise de marcha. Vamos resumir a análise de marcha. Porque com a análise de marcha, você consegue todos esses dados. Você consegue todos os dados cinéticos e cinemáticos. No nosso caso, a gente tirou os sinais mioelétricos anteriores, né? Então, a gente podia fazer a comparação. Aí, por isso que é interesse meu saber como é que foi mensurado esse K. Aí você me respondeu pela passada. Para não ser invasivo, né? A preocupação... não sou engenheira, sou física. Então, para não ser invasivo. A passada, a massa
e a localização vertical do centro de gravidade do paciente. Então, deixava o modelo mais personalizado, não é? Exatamente. Isso, a minha preocupação também foi essa, personalizar. Essa aí é com o professor Leandro. O elástico desenvolvido a partir desse método serve apenas para aquela criança. Exatamente, é a preocupação. No nosso caso, a mola era só para aquele membro. Então, a massa do que ia ser desenvolvida ia ser para aquela pessoa, para que ela não viesse a ter problemas em outras áreas do corpo. Aí foi interessante essa sua pergunta, que a gente começa a pensar para onde é que a gente vai. Obrigada pela resposta. Por nada, as ordens, a ideia mesmo é essa, a customização. Senão você perde o charme de usar a impressão 3D para fazer o negócio, né? A ideia é customizar. E perde o legal do modelo, né? E também você usou a interdisciplinaridade e também a multidisciplinaridade, né? Que você tem que partir para chegar aí naquelas equações diferenciais, né? E expandir, fazer o diabo 4 aí para chegar a esse modelo aí amortecido. Mas é interessante. Obrigada, Thiago. Por nada. Pronto, voltando aqui, a gente não tem mais perguntas no chat. A gente já está com um avançadozinho da hora, a gente pode estar encerrando. Tem alguém mais? Não, acho que não, né? Acho que ficou bem esclarecedor, bacana a pesquisa, bacana toda essa abordagem. Bacana, obrigado. Antes de encerrar, passar a palavra para você fazer suas considerações finais, eu gostaria de lembrar a todos os participantes que hoje à noite a gente tem a última palestra da nossa jornada. É com o Herman, ele é engenheiro mecânico da PUC, ele vai estar aí falando sobre o engenheiro mecânico na geração hidráulica e térmica do Brasil. Então, hoje às 7 horas a gente tem a última palestra, foi a penúltima, Thiago. A gente está encerrando hoje nossa jornada às 7 horas. Gostaria também de lembrar que a gente tem um canal no Instagram, EngiMecUFOB, é o canal do curso de Engenharia Mecânica. A gente ainda está começando a mexer no Instagram, nas redes sociais, mas é que vocês possam estar lá nos seguindo. Também gostaria de informar que o Papo de Engenheiro, que foi até criado em meio a essa jornada, ele já está com um canal no YouTube, está disponível a primeira edição, então sigam lá no canal do YouTube. Agradecer muito ao Thiago pela explanação, por toda a disponibilidade, ao Rômulo que intermediou, né, que trouxe não só você, mas alguns outros profissionais excelentes, né? Então a gente só tem a agradecer, a gente da UFOB. E passo a palavra para você, Thiago, para que você dê suas considerações finais e a gente encerra por aqui. Por favor, Thiago. Joia, Thaís, brigadão. Gente, muito obrigado pela participação, obrigado pelas interações, obrigado aos membros da minha família que participaram, que reservaram tempo para isso, aos meus amigos, ao Franklin, ao Hollywood, aos meus ex-alunos, obrigado a Júlia, a Hanna, meu irmão, Tairone, que também foi palestrante aqui, por terem reservado esse tempinho para interagir aqui comigo, para conhecer um pouco mais do meu trabalho, da minha trajetória. Obrigado, principalmente ao FOB pela iniciativa e ao Rômulo e a organização do evento pelo convite. Foi, de fato, uma palestra mais difícil do que as demais, por conta de um substancial nervosismo adicional, já que eu estava palestrando, repito, pela primeira vez, para os meus conterrâneos, o que muito me envaideceu, honrou e assustou. Eu tentei dar conta do recado da melhor maneira possível, espero que tenha conseguido. Estou disponível para conversar com vocês por e-mail, por telefone, para quaisquer eventuais contatos futuros ou dúvidas que queiram tirar. Obrigado, gente, de coração. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Thiago. A gente que agradece. Foi excelente. Obrigado. Sucesso, Obrigado. Viu? Um abraço. tchau, tchau. A gente está aí também na UFOB. Um abraço. Tchau, gente.